Seja bem-vindo ao Bullembers desta semana. Temas em cima da mesa para discutir, os testes de stress à banca da zona euro, também a decisão da Reserva Federal Norte-Americana, conhecida esta quarta-feira. São meus convidados hoje, Carlos Almeida e João Queiroz. Meus senhores, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los comigo neste Bullembers. Antes disso, vamos lançar uma das reportagens que temos hoje e está concluído o Programa de Apoio Monetário da Reserva Federal Norte-Americana. Apesar disso, o Banco Central dos Estados Unidos garante que as taxas de juro vão manter-se em mínimos. A Reserva Federal Norte-Americana termina o programa de compra de ativos este mês, que servia de estímulo à economia e que teve como pico a injeção de 85 mil milhões de dólares por mês no sistema financeiro. Por esta altura, a Fed já atribuía um valor de apenas 15 mil milhões. A decisão do Banco Central é a prova de que existe confiança na recuperação da economia norte-americana, dadas as melhorias no mercado laboral e apesar dos sinais de abrandamento no resto do mundo. Perhaps until the December meeting we are going to see this enhanced volatility, because now there's going to be speculation about what are they going to change the considerable time language to. Once they give us a little bit more guidance and specificity with that, it could actually tamp down some of the market volatility because there will be less guesswork involved. A dúvida agora é de quando e a que ritmo vai a Fed subir os juros de referência, apesar de já ter dado a garantia de que as taxas vão manter-se próximas de zero por tempo considerável. A Reserva Federal admite reavaliar a situação se os progressos na inflação e no emprego forem mais rápidos que o previsto. Nos 2 anos de existência deste programa de apoio monetário, a Fed injetou na economia um total de 1,6 bilhões de dólares. Carlos, e começando por ti, olhando para esta notícia, de resto, podemos dizer, e sendo pragmáticos, que não houve novidades, estava previsto terminar no dia 31 de outubro, foi isso e apenas isso que Janet Yellen veio confirmar. Antes de mais, permita-me só aqui um pequeno parênteses, aproveitar esta oportunidade de dar os parabéns ao Económico, completa hoje os 25 anos e acho que é um jornal que se tem reinventado ao longo destes tempos, eles também desafiantes para a economia portuguesa e têm desempenhado também um papel muito importante, quer na dinamização de empresas, quer também naquilo que nos é mais próximo, na promoção da literacia financeira, e aqui fica também o reconhecimento das felicidades para o Económico. Relativamente à questão da FED, de facto não houve aqui surpresas demais em termos daquilo que era a decisão de paragem do corte de estímulos, apesar de a própria Fed ir continuar a recomprar, quando a maturidade, esses mesmos títulos, conferindo aqui também algum suporte ao próprio mercado de dívida pública norte-americana. Vai continuar, podemos dizer, com alguma política monetária, não necessariamente com esta injeção mensal de liquidez, mas através dessa forma que dizias, precisamente para dívida que esteja a atingir a maturidade, recompram-na e, portanto, acabam por continuar a injetar, embora em dimensões e em montantes diferentes. Em certa medida, não é um travão ao fundo. O que vai acontecer vai manter o seu balanço da mesma dimensão que o tinha ultimamente e irá também dar suporte a essa mesma toda a componente que é importante em termos de dívida pública norte-americana e também do mortgage-backed securities. Mas aquilo que ficou em maior destaque na decisão de ontem foi o reconhecimento que o mercado de trabalho está a melhorar. E é preciso recordar que a Fed, para lá daquilo que é a sua promoção da taxa de inflação abaixo dos 2% e também a questão do crescimento económico de longo prazo, tem também nos seus pergaminhos, nos seus objetivos, a manutenção e a estabilidade do emprego. E obviamente, a partir do momento em que a Fed vem dizer que o mercado de emprego está a melhorar, obviamente é um sinal que está a dar ao mercado e que pode começar a subir as suas taxas de juros no próximo ano, havendo aqui ainda alguma indefinição se vai ocorrer em março ou em junho, mas neste momento o próprio mercado já começa a incorporar. Pelo menos no primeiro semestre de 2015 deverá acontecer. Deverá acontecer e pelas melhores razões, não por uma questão de controle de uma subida da inflação. Porque a economia norte-americana está efetivamente a recuperar. Está a recuperar e o mercado de trabalho, obviamente, mostra esses mesmos sinais fortes de recuperação. João,
olhando para a mesma questão e juntando-lhe aqui uma outra e pegando nas declarações que ontem, durante a tarde, e vocês estiveram os dois fora do país, mas já agora integro-vos acerca disso, Alan Greenspan veio dizer que, provavelmente ainda antes de ser conhecida a decisão, dizendo que provavelmente se anunciasse, ou quando anunciasse mais concretamente, o fim do quantitative easing, iria provocar aqui uma reação nos mercados. A pergunta que te faço é, e olhando para o dia de hoje, tem sido para já, podemos dizer, relativamente simpático, mas daqui para a frente e partindo da evolução e dos ganhos que temos sentido em diversos ativos graças a este programa do FED, poderemos assistir a uma inversão deste sentimento, desta tendência? A maior parte dos investidores já reagiu de uma forma antecipada. Agora, também é interessante verificar que logo após o discurso de Yellen, o que o mercado incorporou não trouxe aqui nenhuma surpresa, não foi isso que passou para a componente do mercado. Agora, é interessante verificar que os mercados emergentes, que se refletem sobretudo daqui também da oferta monetária, da quantidade de injeção de liquidez que os Estados Unidos coloca no globo, durante a madrugada refletiram aqui algum retrocesso, se olharmos para os mercados de ações. Na componente das obrigações, é interessante verificar que, se olharmos para as taxas de juros implícitas à dívida de curto prazo, a perspectiva de subida da taxa de juro já se coloca no terceiro trimestre do próximo ano, alguns setembro, outubro de 2015, apesar de haver aqui um cenário mais central que coloca no segundo trimestre, o final do primeiro semestre do próximo ano. Tendo dito isto, para já, a maior parte dos investidores vai centrar-se agora, cada vez mais, na perspectiva macroeconómica. A evolução do mercado de emprego, provavelmente a questão da inflação, apesar de ela ontem ter dito que a inflação continua subjugada, sobretudo, pela via das matérias-primas e dos preços dos produtos importados, coloca isto mais como uma variável exógena, não tanto como um reflexo da sua economia. A maior parte dos investidores agora provavelmente vai reagir de uma forma com maior ou menor surpresa consoante os dados que vão saindo para o mercado e que vão perspectivar este cenário. Quando é que se vai verificar efetivamente a subida da taxa de juro? Não se esperaria agora que o mercado tivesse grandes reações, apenas uma afinação daquilo que seja a liquidez que está disponível no mercado. Se o FED reduz, tapa a expectativa que não haverá mais quantitative easing, neste momento só a Europa agora é que poderia fazer aqui uma massiva injeção de liquidez para a Europa e que pudesse vazar também para o resto dos mercados. Tirando esse efeito, provavelmente vamos ver mais os investidores a fazer a afinação das suas posições em termos de ativos de risco, predominantemente nessa componente e na taxa fixa, provavelmente a ajustar as suas expectativas relativamente àquilo que possa ser agora o próximo movimento do BCE, sobre um possível quantitative easing de uma forma mais eficaz, ou relativamente também à evolução destas variáveis macro. Esta tendência para os investidores se posicionarem com 6 meses, 9 meses de antecedência permite colocar aqui algumas expectativas no mercado e estar sempre naquele cenário do buy the rumor, sell effect, portanto, gerir de acordo com o rumor quando se verificar o facto de tê-lo já como assumido. Portanto, possíveis surpresas, só provavelmente com base nestes indicadores macro, que podem trazer mais volatilidade. E que vamos ter dentro em breve os dados do PIB, e também será um dado hoje importante. Os que tivemos, relativamente já, tendo em consideração, salvo erro, foi a primeira estimativa do terceiro trimestre, anualizado 3,5. Portanto, é um movimento muito forte. Portanto, acaba por dar aqui também um bom sinal. Exatamente, bastante interessante. Agora, vamos ver é que, dependendo também da evolução... certamente a FED, já tendo acesso a esses dados antes de nós, claro, já tomou esta decisão também com base nesses mesmos dados. Tem campo aqui para começar a trabalhar a componente de emagrecimento do balanço do FED, em que provavelmente também estima que o BCE possa fazer aqui a componente engordar o seu balanço de forma a ajudar a economia. Agora, a questão é, e dentro dessas surpresas, será que a Europa consegue impactar conjuntamente com a evolução
dos emergentes da Ásia e da América Latina e da Rússia consegue impactar o crescimento dos Estados Unidos, agora que o Fed deixa de ter medidas tão ativas relativamente ao estímulo da economia. Esta é a incerteza que vai sendo gerida pelos investidores. E a questão, Carlos, que será certamente para mais de $1 milhão, mas que é inevitável colocar, que é... Esta foi a terceira vaga de estímulos, de quantitative easing, foi o terceiro programa que arrancou, de resto, em 2008, após a crise, ou no auge da crise financeira. Mas a questão que muitos colocam é, ok, a Fed agora anunciou o final destes estímulos, que estavam em 15 mil milhões de dólares mensais. A economia norte-americana, e pegando na deixa dos 3,5% do terceiro trimestre do PIB, por exemplo, ainda relativamente a setembro, a inflação ficou nos 1,66%, o desemprego desceu inesperadamente e foi um sinal positivo para os 5,9%. A questão que se coloca é, a economia norte-americana está finalmente a atingir ou a chegar aos patamares que a Fed pretendia e, por isso, este quantitative easing a voltar não será para já. E a outra pergunta que acaba de estar relacionada é se estes dados são assim tão suficientes para acreditarmos que não voltará um quantitative easing dentro de um ano, se calhar até menos, e olhando, por exemplo, para a realidade que temos acompanhado da zona euro. Sim, acima de tudo, o que é muito importante, e agora aquilo que os investidores vão começar a centrar um pouco a sua visão, é o que é que as empresas vão fazer com estes níveis baixos de taxa de juros. Porque um dos temas que tem estado ultimamente em destaque é o facto das próprias empresas, neste momento, estarem a utilizar as baixas taxas de juros que neste momento os mercados norte-americanos têm E que vão continuar. Para comprar dívida, mas em vez de colocar essa dívida em termos daquilo que é recrutamento de novos empregos, desenvolvimento de novos projetos, boa parte delas o que estão a fazer é estão a desenvolver processos de recompra de ações para aumentar a sua capacidade de devolução de dividendos e de redução também do número de ações em circulação para melhorar a performance acionista. E este é um dos grandes temas que tem existido nos últimos tempos, não só nos Estados Unidos, mas também na Ásia. E que não é o cenário ideal, certamente será o melhor para os acionistas e para a própria empresa, mas não é o cenário ideal quando se pretende que, depois de feito o trabalho da Fed, sejam as empresas a fazer o seu trabalho. Portanto, aqui temos um certo atraso neste processo de desenvolvimento ou neste processo evolutivo. Para lá desse mesmo atraso é também um desequilíbrio que é feito na própria economia, em que boa parte de toda essa injeção de liquidez e da utilização do crédito que os investidores estão a obter, esse crédito não é para, digamos, todo o tecido empresarial, para a economia cotidiana, mas é essencialmente para financiar e também para aumentar a remuneração acionista. E obviamente que isto cria destruções porque as próprias empresas, as ditas pequenas e médias empresas, que representam boa parte do próprio emprego, não estão a beneficiar dessa mesma redução de taxas de juros. Portanto, aquilo que neste momento começa a estar aqui em destaque, por um lado, é toda a melhoria, a necessidade de corporate governance nesta mesma área, por outro lado, e por outro lado também verificar se estes efeitos de expansão não convencional, se no final de todo este processo criou uma economia mais desigual ou mais equilibrada. E neste momento E o que é que parece? Neste momento, aquilo que estamos a assistir é um maior desequilíbrio da própria economia, em que existe uma grande preponderância das próprias grandes empresas, elas sim que têm acesso a este crédito fácil, enquanto que as outras empresas não o estão a fazer. E isto é tão importante quanto a própria Europa, que neste momento começa a pensar a desenvolver políticas de expansão monetária não convencional e havendo esta necessidade de injetar a economia junto das pequenas e médias empresas, é necessário que esta mesma expansão não convencional consiga chegar a financiamento de bons projetos, e é preciso referir isso, de bons projetos das pequenas e médias empresas, porque de facto se as pequenas e médias empresas representam, neste momento, as pequenas e médias empresas na Europa representam cerca de 80% do emprego. E se esse financiamento não chega a essas mesmas economias, a essas empresas viáveis, e é preciso distinguir aqui, obviamente, aquelas que são viáveis daquelas que não são viáveis. É criadora de emprego, nem tem futuro.
e, acima de tudo, muitas vezes o problema não é a necessidade de financiamento, é a necessidade de capital. E é necessário resolver também esse capítulo. Mas o que é importante é também lançar este debate e termos a consciência de que é necessário fazer algo mais do que simplesmente, como se costuma dizer, abrir a torneira dos bancos centrais e injetar dinheiro na economia, porque depois é necessário ver qual é o destino desse mesmo financiamento. E esta é uma questão, já agora, João, muito importante. uma questão importante que e há uma expressão que muitas vezes não se utiliza e que se utiliza, por exemplo, para estupefacientes e etc. Mas cria-se aqui uma certa, eu não diria viciação, mas uma certa habituação, dependência. Ou seja, no caso concreto do FED, abriu a torneira da liquidez desde 2008, aumentou-a, e é importante que se diga que esta terceira vaga não começou com os 85 mil milhões de dólares, duplicou, começou por 45, salvo erro, e depois passou para 85 mil milhões mensais. E, portanto, nem tudo pode ser visto ou nem tudo é positivo, porque a forma como depois se canaliza essa liquidez é também muito importante. Não chega ao Banco Central dizer, meus senhores, aqui têm esta liquidez e agora gastem-na ou usem-na. Mas é preciso ver como é que se usa. E aqui entra este aspecto importante que o Carlos tocava, que é, criou-se aqui desequilíbrios e, ou seja, agora se calhar concluímos que nem tudo foi bom neste quantitative easing. Não esqueçamos que Bernd Bernanke começou alguma experimentação. Colocou no mercado uma arma que no final da década de 90 não produziu bons efeitos, sobretudo no mercado imobiliário, com Greenspan. Mas, porém, aqui nos Estados Unidos, pode haver aqui duas leituras e que são relevantes. Também tem a ver com a estrutura de financiamento, aquele que vigora nos Estados Unidos e aquele que vamos dizer assim, nos mercados anglo-saxónicos, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, Reino Unido, e como se vigora na Europa. O Carlos tocou os SMIs, temos aproximadamente 24, 25 milhões de SMIs, uma taxa de desemprego de quase 10, 11% na Europa para 300 milhões de almas, cada uma delas, se houver políticas de contratação ativas e o dinheiro chega lá de uma forma eficaz, é fácil fazer as contas, o que é que acontece à taxa de desemprego. Agora, relativamente ao mercado americano, provavelmente o racional de que o quantitative easing tem mais aderência para estimular ou ajudar a economia, e ajudou, se olharmos para estes dados, se olharmos para os dados da criação de emprego, se olharmos para os dados do consumo das famílias, provavelmente aquilo que é a evolução do investimento das empresas e da despesa das famílias, o resultado foi mais positivo do que negativo. Entre aquilo que foram alguns erros que foram cometidos e o benefício que se verifica agora na economia, apesar de algumas incertezas, para já foi positivo. Vai ser relevante ver aquilo que dizias, como é que a economia consegue evoluir agora sem dependência de um crédito fácil, é muito relevante. E agora passamos para esta questão da forma de investimento. No mercado norte-americano, grande parte das empresas, 3/4, 2/3, financia-se através do mercado de capitais. Ora, se o FED cria um grande envelope financeiro, uma grande janela de liquidez, como se quiser chamar, para as empresas, para o mercado financeiro, há alguma capacidade, alguma possibilidade de ajudar também o próprio mercado a ter valores mais elevados. Portanto, há uma percepção de riqueza que passa para o mercado. Portanto, por isso é que observávamos, cada vez que havia uma notícia menos positiva, que ajudava a ter a percepção que o quantitative easing poderia entrar e as taxas de juros se podem manter baixas por mais longo prazo, ajuda as empresas na sua política de expansão, na sua política de investimento. Agora, esta temática é relevante entre aquilo que é a contratação de pessoas ou drenar a liquidez, retirar algumas das ações que estão no mercado. Isto criou aqui também um efeito diferente no mercado de emprego norte-americano e é estrutural. Neste momento, se olharmos para alguns dados da instituição que colige estes dados nos Estados Unidos sobre o mercado de trabalho, os empregos a tempo parcial aumentaram muito mais face àquilo que é a média histórica. Há uma degradação do mercado de trabalho. Embora haja mais criação, não é um emprego igual ao que havia antes da crise.
E esta ligação vai colocar aqui uma outra relação naquilo que é sustentável a despesa que é realizada pelas famílias? Elas têm mais capacidade de chegar aos bens duráveis? Ou simplesmente estamos a falar naquilo que é a utilização do dia-a-dia, ou as necessidades mais básicas? E isso é que vai ser posto à prova nos próximos trimestres. Agora, que fazia a ponte relativamente à Europa. Numa Europa em que grande parte do investimento é feito 2/3 ou 3/4 através da banca, já não tanto pelo mercado de capitais, de que forma é que esta liquidez vai drenar e vai chegar ao sítio certo? Para quê? Chegar à criação de emprego e fazer a criação do círculo virtuoso de criação de riqueza, consumo. Agora, a maior incerteza relativamente à Europa aqui é que provavelmente há mais cepticismo, ou poderia haver mais cepticismo relativamente à forma como um plano igual ao implementado ao Banco de Inglaterra ou do FED tenha mais capacidade de fazer alguma recuperação. Ou fazemos aqui algumas modificações em termos daquilo que é tornar um mercado de capitais mais líquido, com outras políticas. Provavelmente isso também vai ajudar, passando agora por esta questão da banca. Estamos a União a assistir, Bancária. Pronto, a forma como ela vai evoluir e como é que não vou dizer limites, que especificidade é que se poderá dotar o setor bancário europeu de forma a que também estimule mais a aplicação da poupança das famílias, mais não tanto agora no financiamento dos Estados, mas mais nas SMIs ou nas PMEs, como se quiser chamar, e não tanto também relativamente às grandes empresas. Para terminarmos este tema rapidamente, e é um desafio que façamos, não dá a sensação, ou se calhar é já quase um facto, de que todos os caminhos vão dar ao BCE, ou seja, falávamos de União Bancária, falamos de BCE, falamos não necessariamente ou não diretamente de estímulos, falamos de recuperação económica, em quem é que falamos? BCE, e depois temos Mário Draghi a dizer, bem, meus senhores, nós temos feito o nosso trabalho, temos feito estes esforços, não têm dado muito resultado, mas também não podemos ser nós a fazer tudo. Claro, e provavelmente... Podemos estar a cair aqui também num erro, numa falácia de centrar tudo, colocar as cartas todas do lado do BCE? Essa é uma questão muito importante e que vale a pena e passa por uma outra questão. As pequenas economias muito abertas e demasiado alavancadas, não vale a pena cansar as pessoas a recordar quais é que são, não têm muita margem de manobra, tendo atenção ao estoque de dívida face à riqueza que anualmente produzem e o serviço dessa dívida, estamos a falar em juros e repagamentos do que se vai vencendo nesses anos, o peso que ela já tem no PIB de cada país. Ora, se esses têm menos margem de manobra, provavelmente as grandes economias de mais pendor exportador ou aquelas que conseguem cultivar mais excedentes, ou relativamente ao Estado, ou relativamente à balança comercial, se não fizerem algum trabalho, não houver aqui uma perspectiva similar à forma como os Estados Unidos olham para a sua economia, um conjunto de vários Estados, se a Europa não tiver essa capacidade de evoluir politicamente ou não se sentir confortável depois de passar a questão da União Bancária, a questão da União Fiscal e houver uma maior integração relativamente também à gestão da componente orçamental, que é uma questão política, provavelmente fica mais difícil ou torna mais difícil afastar-se de um quadro, foi esta palavra, mas afastar de um quadro de japonização da Europa. Não acredito, mas não deixa de ser um cenário que se possa colocar. Segundo o Fundo Monetário Internacional e para a Europa precisamente se chama baixa inflação e não deflação. A expressão não é minha, é do próprio Fundo Monetário Internacional. Carlos, a mesma questão para terminarmos. A questão é que... Há esse risco efetivo de estar-se à espera, e parece-me que a expressão correta é essa. Está-se à espera, e olhando muito pelo lado dos líderes políticos da zona euro, está-se muito à espera que o BCE tome a dianteira, avance com medidas, evitando que esses mesmos governos, e temos o caso da Itália, da própria França e muitos outros, evitem fazer reformas estruturais, evitem mudar radicalmente a forma, o modus operandi dos países. É preciso ver que o BCE só pode fazer aquilo que o próprio mandato, que é definido pelos próprios governantes, lhes atribui. Portanto, o BCE não pode fazer tudo aquilo que gostaria de fazer. Portanto, aí essa mesma limitação. Mas
esta dependência do BCE, que já decorre dos últimos 3 anos, há 3 anos que falamos constantemente que a grande entidade do ano, se assim o queremos dizer, passa sempre pelo BCE, pela importância que tem tido e pela forma como também tem gerido a comunicação, que tem produzido os seus resultados, diga-se desde já de passagem. Mas toda esta importância dos bancos centrais e esta necessidade do BCE também vem do facto de, até à data, os próprios bancos centrais foram quem resolveu parte dos próprios problemas. Portanto, daí também esse sentido de referência que existe sobre o BCE, que resolva mais esta. No entanto, é preciso ver que o próprio BCE, ao longo desta política de comunicação e da forma como tem gerido todo este mesmo processo, tem ganho e tem reforçado aquilo que é o seu maior ativo, que é a credibilidade. E tem-o feito através também com independência, querendo se afastar daquilo que são eventuais pressões políticas. Porque muitas vezes nós vimos governantes a criticar o BCE, outros tantos a apoiar o BCE, mas é preciso ver que esses próprios governantes, eles é que têm conflitos de interesse, porque no final do dia o que eles estão a defender é as suas populações, os seus países. Enquanto que o próprio BCE tem que gerir com muita dificuldade, desequilíbrios dentro da própria União Monetária. Portanto, e o BCE tem que o fazer de forma independente, caso contrário, perde toda aquilo que é a sua credibilidade, que é o ativo mais importante que o tem. Daí esta mesma necessidade de referência que o próprio BCE venha a dar um novo passo no sentido de resolver este problema complexo que é da economia da zona euro. Muito bem, e já continuamos a analisar outros temas, nomeadamente os testes de stress, é logo depois de um curto intervalo.